Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e hoje eu trago uma aula especial. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento: reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Detalhamento: gênero lírico, narrativo e dramático. Vamos então para a nossa aula. Nossa aula de hoje vai tratar dos gêneros literários clássicos. Os gêneros literários clássicos, eles são as pedras fundamentais da literatura, moldando a forma como expressamos e como compreendemos a experiência humana. E tudo isso realizado através da palavra. Então, meus queridos, nós vamos iniciar esta compreensão sobre os gêneros literários clássicos interagindo com um gênero moderno, certo? Então, vamos apreciar aqui um trecho do hino nacional brasileiro. Esse é um poema cantado. Vocês sabiam disso? Então, de acordo com Massu Moisés, o gênero literário, o que ele é? O gênero literário, ele designa famílias de obras dotadas de alguns atributos iguais ou semelhantes. Então, o gênero literário, ele possui esses atributos que são ou iguais ou ainda semelhantes. Esses modelos, eles são limitadores. Melhor dizendo, eles não são limitadores, certo? Por quê? Porque apenas eles vão apresentar características norteadoras para a construção do texto literário. Então, para o nosso exemplo, nós vamos começar apreciando um trecho do hino nacional brasileiro. Vamos lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios rígidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Você apreciou aqui a primeira estrofe do hino nacional brasileiro. Vamos então analisar um pouquinho essa primeira estrofe. Nessa primeira parte, você tem assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Na segunda estrofe tem assim: se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, ó pátria amada. Você observa aí então que o hino nacional brasileiro, ele apresenta uma exaltação à pátria brasileira, ao Brasil. Apresenta-se nesses dois trechos com uma linguagem subjetiva, né, do interior do eu poético. Os seus versos, os versos do hino, eles vão expressar um forte sentimento de patriotismo, de nacionalismo e até de sacrifício em prol da liberdade e da independência da nação. Então, pessoal, vamos conhecer nossos gêneros literários. E o primeiro deles que nós vamos analisar é o gênero lírico. Vamos lá.
o gênero lírico. O gênero lírico, ele se caracteriza por ter este aspecto emocional. Ele é centrado na subjetividade dos sentimentos da alma. Então, segundo Aristóteles, que é quem define os 3 gêneros literários básicos, o gênero lírico é a palavra cantada. Na antiguidade, os poemas, eles não eram lidos como nós lemos hoje. Eles eram acompanhados pelos instrumentos musicais. Daí esse símbolo da lira, não é? Gênero lírico, então, expressa esse caráter emocional, centrado no eu, na subjetividade, nos sentimentos da alma humana, certo? E esse gênero também nós podemos dizer que é a palavra cantada, porque assim definiu Aristóteles. Vamos então agora ver um exemplo desse gênero lírico, só que com um poema medieval. Vamos lá. Ai, flores do verde pinho. Uma observação. Aqui, esse poema já está com a linguagem do português contemporâneo, certo? Mas quando ele foi escrito, esse poema não era escrito dessa forma, era com o português arcaico, certo? Então, vamos ler. Ai, flores do verde pinho. Ai, flores do verde pinheiro. Sabeis notícias do meu amigo? Ai, Deus, onde está ele? Ai, flores do verde ramo. Sabeis notícias do meu amado? Ai, Deus, onde está ele? Sabeis notícias do meu amigo? Aquele que não cumpriu o que combinou comigo? Ai, Deus, onde está ele? Sabeis notícias do meu amado? Aquele que não cumpriu o que tinha jurado? Ai, Deus, onde está ele? Vós me perguntais pelo vosso amigo? E eu bem vos digo que está vivo e são. Ai, Deus, onde está ele? Vós me perguntais pelo vosso amado, e eu bem vos digo que está vivo e são. Ai, Deus, onde está ele? E eu vos digo que está são e vivo, e estará convosco antes de terminar o prazo. Ai, Deus, onde está ele? E eu bem vos digo que está vivo e são, e estará convosco antes de passar o prazo. Ai, Deus, onde está ele? Bem, aqui nós apresentamos para vocês uma cantiga de amigo, que é um poema do trovadorismo português, nossas primeiras letras, a literatura portuguesa. E com agora traduzido numa linguagem contemporânea, mas quando foi escrita, não era assim, era com um português arcaico. O eu poético, aí o eu lírico, porque é um poema lírico, ele se dirige às flores do campo, às flores, né, do pinheiro, do pinho. Na tradução antiga é ai, flores do verde pinho. Então, a amada se dirige às flores e pergunta pelo seu amado, pelo seu amigo, o seu namorado, porque ele tinha partido e ela estava com saudades. Então, uma das características dessa literatura, das cantigas de amigo, era exatamente elas se queixarem, né, falarem da saudade que tinha do seu amor, né, do seu amigo, do seu namorado, que havia partido, tinha ido para a guerra. Então ela sentia saudades e se queixava no campo, as camponesas se queixavam. Muito bem. Então esse é um poema, né, de caráter medieval, é um poema do poeta medieval português Dom Dinis, que ele reinou em Portugal no século XIV. Então, esse poema, através de uma linguagem bem simples e direta, ele expressa
o quê? A angústia, a saudade que a mulher sente, né? Pela espera, pelo retorno do seu amigo, do seu amor, do seu amado, que ele fez promessas para ela, mas ele não cumpriu essas promessas. Então, através, né, dessa interação entre o eu lírico e as flores do pinheiro, as flores do pinho no campo, esse poema, essa cantiga de amigo, vai abordar temas como a saudade, a espera, a ansiedade e a incerteza, com uma atmosfera de ternura, né? E uma conexão com a natureza. Veja que ela estava no campo falando com as flores. E esse poema também, ele vai sugerir uma crença, uma confiança na natureza como uma testemunha confiável, né? E reconfortante nesses momentos de angústia emocional que a amada passava. Muito bem? Então, agora que você já viu o exemplo de um poema lírico, vamos então aprender sobre os elementos da poesia lírica. Quais são os elementos que constituem aí esse tipo de poema? Vamos. O eu lírico. O eu lírico é a voz que expressa suas crenças, certo? Suas emoções no poema. Então, a voz que fala no poema, ela é chamada de eu lírico, é a subjetividade. Então, esse eu lírico é essa voz que expressa suas emoções, seus sentimentos aí no poema. Um eu poético que é simulado, que é inventado pelo poeta e que não pode ser confundido com o próprio poeta. Veja se você está compreendendo. O eu lírico não é o autor do poema, não é o poeta que construiu o poema. É um personagem, é como se fosse um personagem, porque é a subjetividade, é a voz que está expressando as emoções, os sentimentos no poema. Isso aqui é importante você entender. Então, no poema que nós lemos uma cantiga de amigo. Então, o eu lírico dessa cantiga de amigo, que é um poema lírico, é um eu lírico feminino. Entretanto, e isso é importante você observar, o autor da cantiga de amigo, o poeta, é masculino, é um autor masculino. Então, veja, o poema é a cantiga de amigo. O eu lírico, que é um dos elementos da poesia lírica, que é a voz que expressa suas emoções, seus sentimentos, que se queixa ali, né? É um eu poético, é um fingimento, uma simulação. Ele é inventado pelo poeta. O poeta, na cantiga de amigo, é masculino, certo? Mas o eu lírico é feminino, ou seja, é como se ele adotasse uma alma feminina para falar dos sentimentos, né? Dessa saudade, dessa angústia, dessa espera da amada. O outro elemento é exatamente a subjetividade. A subjetividade é a marca característica do lirismo, certo? É ela que a marca assim, é fundamental no poema lírico, é a subjetividade, que é essa expressão do seu eu, dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, essa subjetividade é a poesia da primeira pessoa do tempo presente, que ele vai falar na primeira pessoa, né? No poema, ela pergunta: ai, flores, vistes o meu amigo, né? Então, ela está se queixando, e a subjetividade é exatamente essa marca do lirismo, do poema lírico. Muito bem, agora que você entendeu quais são, né, esses dois elementos aí que constituem a poesia lírica, vamos entender agora o segundo gênero clássico, né, da literatura, que é o gênero épico. Em que consiste o gênero épico? O que é o gênero épico? Vamos conhecê-lo.
Então, o gênero épico, ele trata sobre os fatos grandiosos, ele vai retratar, vai narrar os fatos grandiosos, sabe? Aquelas epopeias, aquelas histórias, aquelas narrativas, mas muito especial, grande de todo, com os heróis, né? Que vai mostrar o que ele de grande, de fantástico ele realizou. E esse gênero, né, essas narrativas, elas são centradas na figura de um herói. É como se fosse, né, uma grande tela mostrando os heróis, aí os fatos dos heróis. No gênero épico, você tem histórias, você tem narrativas que vão contar os fatos grandiosos, as aventuras de um herói, né? Nós temos o herói, a figura central aí é o herói. O herói, ele luta contra os grandes desafios e ele vence. Então, no gênero épico, você tem aí essa narrativa, essa história sobre fatos grandiosos de uma nação, né? Por exemplo, Portugal tem uma grande epopeia que é a primeira grande epopeia da literatura em língua portuguesa, os Lusíadas, né? Então aí nós temos o herói épico ali que vai contar as aventuras, os grandes feitos da nação portuguesa. Muito bem, então, segundo Aristóteles, lembrando que Aristóteles é aquele que vai, né, estabelecer essa nomenclatura dos 3 gêneros clássicos da literatura: o gênero lírico, o épico e o dramático. Então, segundo Aristóteles, é a palavra narrada. Enquanto o gênero lírico é a palavra cantada, aqui, no gênero épico, Aristóteles diz que essa é a palavra narrada, porque ela narra, ela conta. Um exemplo disso é exatamente a epopeia, que é uma narrativa de caráter, né? A natureza da epopeia, o caráter dela é sublime, é de excelência. Só que é em forma de poesia, não é em prosa, é em poesia, em versos, não é? Narrando ali os fatos grandiosos de um herói da pátria e que tem como eixo central exatamente a presença, a figura de um herói e as suas façanhas grandiosas, né? Ele realiza fatos grandiosos, as aventuras são fantásticas. E misturando, na epopeia, são misturados elementos da vida terrena, lembre-se disso, e elementos lendários e até mitológicos. Então, nós temos aí nessa narrativa, na epopeia, que é um exemplo de gênero épico, em que nós temos um herói e esse herói, ele realiza fatos grandiosos, ele vence desafios imensos, mas ele consegue vencer. E nessa história você vai encontrar, né, elementos da vida terrena, ou seja, fatos da vida cotidiana, da vida, né, da realidade material, mas também você vai encontrar elementos de lendas e de mitos mitológicos. Muito bem, então agora que você já entendeu o gênero épico, esse gênero que traz aí o herói, que conta a história, né, de fatos grandiosos, que ele vence grandes desafios, né? Agora nós vamos então ver essas características. Quais são então as características do gênero épico? Vamos lá. As características do gênero épico. Você tem aí a aventura de um herói e as suas façanhas guerreiras, porque ele vence grandes desafios, não é? Tendo como pano de fundo a história de povos e civilizações. Mencionei para vocês o exemplo da Ilíada, né? Em que o pano de fundo da história são as conquistas de Portugal, né? Os grandes feitos da nação portuguesa.
Então, relata ali nas grandes navegações, né, a história de Portugal nessa epopeia, os Lusíadas. O que é que você tem ainda como característica do gênero épico? Você tem a presença do maravilhoso, lembra? Aquele elemento, né? Elementos de natureza mitológica, de natureza fantástica, maravilhosa. E nós temos o poema narrativo. Como é que é a estrutura dele? Ele é narrado em terceira pessoa e é dividido em cantos, né? Os Lusíadas, por exemplo, em 10 cantos, ou livros. Essa é a estrutura de uma epopeia, né? E é marcado, como você já sabe, ainda pela objetividade. Já não é a subjetividade. Veja, é pela objetividade. Vai narrar, então, aí os feitos grandiosos. Pode apresentar, você poderá encontrar as seguintes partes, né? Introdução, invocação, a narração e o epílogo. Essa, então, é a estrutura de uma epopeia, de um exemplo de poema do gênero lírico, do gênero épico. Né? Você tem a aventura do herói, suas façanhas guerreiras, o cenário, o pano de fundo, o contexto é a história de povos ou de toda uma civilização. Você tem a presença do maravilhoso, né? daqueles elementos que tem os da vida terrena, mas também tem o do maravilhoso, do mitológico, certo? E esse poema é narrado em terceira pessoa e dividido em cantos ou livros, né? Marcado aí pela objetividade, e pode apresentar a introdução, a invocação, a narração e o epílogo. Seguindo, então, né, vamos agora entender sobre o gênero dramático. O gênero dramático, né, ele é constituído de textos que são destinados para a representação cênica. Então, você tem personagens, né, ali em cena. Então, o gênero dramático, observe que ele difere do gênero lírico e do gênero épico. Por quê? Porque ele é um texto que não é nem para ser literalmente cantado e nem para ser, não é só narrado. Ele precisa de um elemento muito importante, que é o personagem em cena, certo? Então, são textos destinados para a representação cênica. Você tem ali um cenário onde o personagem, o ator, vai representar, certo? E no gênero dramático clássico, ora esses textos se apresentam na forma de tragédia e ora na forma de comédia, certo? Você sabe que ainda hoje nós temos, né, variantes desse gênero textual. Temos o teatro, por exemplo, exatamente como variante do gênero dramático, é a representação cênica. E nós temos as tragédias, as comédias, certo? E ainda, segundo Aristóteles, é a palavra aqui representada. Lembra que no gênero lírico, nós temos a palavra cantada, certo? No gênero lírico, o que vai caracterizar é que a palavra ali, segundo Aristóteles, é a palavra cantada, porque os poemas eram acompanhados com a lira, certo? Então, e aí tem toda a subjetividade, todo o eu lírico expressando. No gênero épico, você tem a palavra narrada, né? Porque é a história dos grandes feitos, com um herói vencendo grandes desafios, seus feitos grandiosos, guerreiros. Já no gênero dramático, o que é que você tem? Você tem a palavra ali que é já interpretada, né? É aquela palavra dramatizada. Muito bem. Vamos ver um exemplo? Em Tebas existia um reino. Depois de muitas tentativas, o rei e a rainha finalmente tiveram um herdeiro, Édipo. Mas que destino! Antes mesmo de seu nascimento havia uma profecia.
A pobre criança causaria desgraça de todos quando matasse o pai e desposasse a sua mãe. Temendo que a profecia se concretizasse, o rei Laio ordena que o próprio filho seja levado para morrer muito longe de Tebas. Entre Tebas e Corinto, com os pés amarrados, um bebê tebano deve ser deixado ali para morrer. Um pastor o encontra e, por piedade, o entrega a Políbio, rei de Corinto, e recebe o nome de Édipo, que significa pés inchados. Até que um dia, Édipo ouviu em uma discussão que não era filho do rei e da rainha de Corinto. Para esclarecer a terrível dúvida, vai ao oráculo de Delfos, onde descobre a terrível profecia: casaria com sua mãe após matar o pai. A fim de evitar o desastre, Édipo abandona Corinto, e nas suas andanças, Édipo encontra uma comitiva do rei de Tebas, Laio, pai biológico, com os quais discute. Inocentemente, Édipo mata o próprio pai biológico, rei de Tebas. Apavorado com os assassinatos que causou, Édipo foge, até chegar em Tebas. Sem saber sua origem, Édipo chega em Tebas, onde é surpreendido por uma criatura que lá vivia e causava medo, pois matava seres humanos para se alimentar. Metade humana, metade leão e com asas de águia. Ainda suja de sangue, a criatura assustadora encantou Édipo com seu rosto. A terrível esfinge propôs uma charada. A resposta dada ao enigma por Édipo significaria sua vida ou sua morte. O que é que de manhã caminha sobre 4 patas, durante a tarde sobre 2 patas e à noite sobre 3 patas? Édipo pensou e respondeu: o ser humano, pois de manhã é uma criança que engatinha, à tarde é um jovem que caminha, já à noite é um velho que anda com uma bengala. A esfinge ficou surpresa com a resposta de Édipo e é morta por ele. Contudo, ao derrotá-la, sentiu profunda tristeza. Por derrotar a esfinge, Édipo é premiado com a rainha e o reino de Tebas. Édipo Rei, convido você a ler essa tragédia. Muito linda. Então aqui você percebeu que nós temos um texto representativo do gênero dramático, né? Que são textos destinados à representação, né? Representação teatral, por assim dizer. E aí, segundo Aristóteles, nós temos a palavra representada. Muito bem. E os textos dramático, gênero dramático, ele vai se dividir em tragédia e comédia. Esse que nós vimos foi um exemplo de uma tragédia. Qual é a estrutura do texto dramático? A estrutura dessa tragédia, né, primeiro, a apresentação, o conflito e o desenlace. Muito bem. Aqui nós estudamos, então, sobre os gêneros literários clássicos, né, que são as pedras fundamentais da literatura e que moldam a nossa forma de entender, de compreender e de expressar toda a experiência humana. Muito bem. Espero que você tenha gostado, mas, sobretudo, que você tenha aprendido. Até a próxima.